Minha filha, tem dores que rasgam a alma feito espinho de mandacaru, cravado no algodão doce da infância, sabe? Dores que se enterram tão fundo na gente que nem 30 anos de sol e chuva conseguem apagar. Escuta com o coração, porque minha história começou lá atrás, em 1975, no pó e no sol de Caruaru, Pernambuco, onde o calor queima até a alma e a poeira vermelha guarda segredos que só o sertão mais bruto conhece e nunca esquece. Meu irmão João. João era meu escudo, meu anjo da guarda de carne e osso. O riso dele era o único sol que não me queimava. Mas quando ele partiu, levado de repente, meu pai, que já era sombra, virou escuridão e me destruiu por dentro, devagarinho. Carreguei essa cruz feita de lágrimas engolidas e silêncios pesados por 3 décadas inteiras, minha filha. Um peso que quase me afundou. Se essa história já está começando a remexer aí dentro, a apertar teu coração, dá um like nesse vídeo. Mostra que tu tá aqui comigo, feito mão amiga no ombro. Teu apoio é como chuva mansa descendo nesse meu sertão particular, tão cheio de relato pesado. Eu era Amélia, 15 anos de idade, mas com olhos que já tinham visto mais poeira do que flor. Uma menina de tranças apertadas, que a mãe ainda fazia antes de partir, e olhos que ainda teimavam em sonhar um tiquinho, mesmo com a vida dura do agreste pernambucano batendo todo dia na porta. Morava numa casinha de taipa, simplesinha, com paredes que pareciam guardar o calor do dia para assar a gente de noite, e um quintal de terra batida, vermelha, onde o pé descalço afundava e deixava marca feito promessa esquecida. O fogão de lenha soltava sua fumaça preguiçosa para o céu azul, misturando o cheiro bom de cuscuz quentinho com o canto agudo dos sanhaços lá no pé de goiaba do fundo. O pé de goiaba! Dava uns frutos doces, mas tão poucos, minha filha, como se a própria natureza soubesse que a doçura por aqui era contada. A poucos passos dali, fervilhava a feira de Caruaru, o coração barulhento da cidade. Era um mundo de barracas de pano colorido que tremulavam feito bandeira de São João fora de época. Sanfona chorando um forró arrastado que fazia até pedra querer dançar. E as vozes gritando, apregoando o preço de mandioca, de milho verde, de caju cheiroso e rapadura escura. O cheiro de acarajé fritando no dendê e de bolo de rolo fininho feito papel de seda se misturava com a poeira que subia do chão e com o suor do povo. E esse povo ria alto, barganhava com gosto, dançava no meio da rua, um riso teimoso, como se nem a seca mais braba do mundo pudesse apagar de vez a fagulha de alegria que morava ali dentro. Eu via aquilo tudo e me sentia pequena, mas parte daquele chão. Minha vida, naquele tempo, girava feito peão em torno do meu irmão João. 18 anos, alto para a idade, um riso fácil que desarmava qualquer um, e uns olhos castanhos, espertos, que pareciam enxergar não só a estrada, mas o futuro da gente. Ele era forte, de mãos grossas, calejadas de carregar saco pesado na feira e de consertar cerca de arame farpado para as fazendas da redondeza. Mas tinha a alma leve, minha filha. João fazia pipa de papel de seda colorido para as crianças da vila e saía correndo com elas naquele campo seco, o riso dele ecoando mais alto que o vento. Usava sempre uma pulseira de couro trançado no pulso direito, presente de um amigo vaqueiro, que balançava para lá e para cá enquanto ele mexia com a lenha do fogão ou me puxava para ensinar os primeiros passos de forró ali mesmo, no quintal. Amélia, olha para cá! Tu tem que girar com graça, com leveza, como se o mundo não pesasse nada nos teus pés, ele dizia, e abria aquele sorriso que fazia até o dia mais cinzento ficar claro. Eu girava desajeitada e caía na risada com ele. Nosso pai, Manuel, era carroceiro, homem de pouca conversa e muita estrada, levando cargas de milho e feijão para a feira na carroça rangendo. Mas por baixo do chapéu de couro puído, minha filha, morava um homem de punhos rápidos e coração seco, como a terra na estiagem. O pouco dinheiro que entrava sumia ligeiro com cachaça e jogatina nas vendas escuras da beira da estrada. Ele voltava, já era noite alta. A gente ouvia o barulho da carroça parando, o ranger do portão, e o coração já gelava. Entrava com os olhos vermelhos,
a respiração pesada cheirando a pinga, a voz grossa ecoando pelas paredes finas de taipa, procurando defeito em tudo. Amélia, tu não presta pra nada. Comida ruim, casa suja. Ele berrava por qualquer coisinha, a mão já erguida, pronta para descer. Mas João, meu anjo, sempre se punha na frente, magro, mas firme, com o peito estufado. Para, pai, deixa ela em paz, ela é só uma menina. Manuel rosnava, recuava resmungando praga, mas o olhar que ele lançava para mim por cima do ombro de João, ah, minha filha, aquele olhar me atravessava, me fazia correr para pegar o terço de madeira escura, presente da minha mãe antes de morrer, e apertar as contas rezando baixinho para Nossa Senhora da Conceição, me esconder, me proteger. Minha mãe, Dona Rosa, tinha o sorriso doce e mão boa para bolo de fubá, mas partiu quando eu tinha só 10 anos, levada por uma febre que nem reza nem doutor deu jeito de curar. Desde então, João era meu tudo, pai, irmão, meu escudo, a única sombra boa debaixo daquele sol. João fazia questão de me levar para o São João, a festa mais bonita e esperada de Caruaru. A cidade inteira se vestia de chita colorida, bandeirinhas tremulando no céu, fogueiras estalando nas esquinas, e aquele cheiro bom de canjica, milho assado e pamonha enchendo o ar feito promessa de fartura. As zabumbas batiam forte no peito, a sanfona gemia um baião sentido, e o povo rodava e rodava na praça principal, levantando poeira, com vestidos rodados e chapéus de palha enfeitados. Amélia, escuta o que eu digo. Tu ainda vais ser alguém grande, maior que esse sertão todinho. Tu tem força nos olhos, ele dizia, no meio de um giro da dança, me fazendo sentir importante, enquanto eu ria com meu vestido azul simples, balançando ao redor das pernas. Eu guardava cada palavra dele como se fosse um tesouro escondido. Tinha uma foto nossa, um retrato amarelado tirado na feira em 1974, por um fotógrafo lambe-lambe. Nela, ele me abraçava forte, eu de tranças e vestido novo, ele com a pulseira de couro brilhando um pouquinho sob o sol forte. Aquela foto, já amassada de tanto eu olhar, e o terço da minha mãe eram meus amuletos, meus pedaços de força, junto com a promessa que João repetia sempre. Eu sempre vou te proteger, mana. Sempre. Lá por 1977, com uns 12 anos, comecei a ajudar na feira para trazer uns trocados para casa. Vendia goiaba e cuscuz quentinho numa barraca pequena, junto com Dona Zefa, nossa vizinha. Dona Zefa era uma mulher de pele queimada de sol, mãos ágeis, que faziam o melhor bolo de rolo da redondeza, e um coração bom que me tratava como filha. Ela me dava sempre um pedaço escondido de bolo e dizia baixinho, enquanto olhava de lado para a direção da nossa casa: Amélia, teu irmão é um anjo de verdade, protege ele também. Mas teu pai, esse homem, me dá calafrio. Cuidado com ele, menina, muito cuidado. O povo da feira também cochichava sobre Manuel, sobre as brigas feias na venda, as dívidas com os agiotas de olhar frio, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ele tinha fama de bruto, de quem não esquecia desfeita e resolvia na faca. Uma vez, vi de longe ele discutindo feio com um feirante. O rosto vermelho de raiva, a mão nervosa perto da faca que brilhava na cintura. Saí correndo, com o coração miúdo, direto para João, que estava descarregando um caminhão. Ele largou tudo e me abraçou forte. Fica calma, mana, respira fundo. Ele não vai tocar num fio de cabelo teu enquanto eu estiver aqui para te guardar. Em 1978, a seca veio com força, castigou Caruaru e o agreste inteiro. A terra rachou feito pele de gente velha, os açudes viraram poeira, e o gado morria magro pelas estradas. Manuel perdia os fretes da carroça e a cachaça parecia ser sua única companheira, seu único consolo amargo. Voltava para casa ainda mais violento, os olhos injetados, quebrando o prato na parede, chutando o banco velho do quintal. Uma noite, eu quebrei um prato sem querer, lavando a louça. Ele veio para cima de mim, a mão levantada. Mas João, mais rápido, o empurrou contra a parede de taipa, com os olhos faiscando de uma raiva que eu nunca tinha visto. Se tocar nela, pai, eu te quebro, eu juro por Deus. Manuel riu,
Um riso feio, mostrando os dentes amarelados. Tu tá muito valente, menino. Mas não manda aqui, não. Eu tremia atrás de João, segurando o terço com força, sentindo um frio na espinha que não era do vento, era de medo do que podia acontecer. Muitas noites, Dona Zefa me puxava para dormir na casa dela, numa rede velha, onde eu ficava ouvindo o coachar dos sapos lá fora e rezando para amanhã chegar depressa. Em 1979, Manuel pareceu ficar mais quieto, mais calado. Mas os olhares dele para mim, minha filha, ficaram piores, mais demorados. Ele me observava enquanto eu varria o quintal, ou quando eu me abaixava para pegar lenha, com um brilho estranho nos olhos que me fazia largar tudo e correr para o quarto, trancando a porta de madeira frágil. João notava tudo, minha filha. Ele sentia o ar pesado. Ficava ainda mais perto de mim, fazia questão de estar em casa quando Manuel chegava. Amélia, qualquer coisa, qualquer olhar esquisito dele, tu grita por mim na hora, não importa onde eu esteja. Ele dizia sério, apertando minha mão com força. Eu ajudava a Dona Zefa na feira, descascando mandioca até as mãos doerem, enquanto ela me distraía contando histórias do sertão, de Lampião e Maria Bonita, de santos milagreiros, de almas penadas que vagavam nas noites de seca. Mas minha cabeça não saía de Manuel, daquele medo que crescia dentro de mim, como capim ruim no quintal. E então, minha filha, em 1980, o mundo desabou de vez. Foi numa tarde quente de maio, o sol queimando feito brasa viva no céu, a poeira subindo em nuvens vermelhas na estrada a cada carroça que passava. João estava na feira, feliz da vida, tinha conseguido um bom trabalho carregando sacos de milho para um comerciante importante. Estava rindo alto com os amigos, contando piada, a pulseira de couro trançado brilhando no braço forte. Eu estava em casa, na cozinha, moendo milho no pilão para fazer o cuscuz da noite, com o terço da minha mãe balançando no pescoço e o cheiro doce de goiaba madura entrando pela janela. Cantarolava baixinho uma moda de viola, uma daquelas que João gostava de tocar no violão velho dele, quando Dona Zefa entrou correndo pela porta sem nem bater, com o rosto banhado de lágrimas, a respiração ofegante. Amélia, minha filha, vem depressa, foi teu irmão, o João. Meu sangue gelou. Corri para a feira feito louca, descalça, tropeçando na poeira, com o coração querendo saltar pela boca, o terço balançando e batendo no peito. O povo estava aglomerado perto da barraca do comerciante, um silêncio pesado no ar. Só vozes abafadas e olhares baixos, assustados. No meio da roda, lá estava ele, meu João, caído no chão de terra batida, com a camisa azul clara rasgada, a pulseira de couro suja de sangue e poeira. Um carroceiro bêbado, correndo feito doido com a carroça carregada, tinha perdido o controle e atropelado ele em cheio. João não resistiu, minha filha. Morreu ali mesmo, na feira que ele tanto amava. Eu gritei. Gritei um grito que acho que o sertão inteiro deve ter ouvido. Um grito que rasgou minha garganta e minha alma. Caí de joelhos ao lado dele, tremendo, segurando o corpo que já começava a esfriar, chamando desesperada. João, acorda, por favor. Acorda, mano. Tu prometeu me proteger. Tu prometeu. Mas ele estava imóvel, os olhos fechados para sempre, e aquela pulseira de couro no pulso dele parecia pesar mais que o mundo inteiro. O povo se juntava em volta, cochichando, alguns homens tirando o chapéu em respeito, mulheres chorando baixinho, outras rezando a Ave Maria. Dona Zefa me abraçou por trás, com as mãos tremendo tanto quanto as minhas. Força, minha menina. Coragem. Deus sabe o que faz. Mas que Deus era aquele, minha filha, que me tirava meu único protetor? Minha filha, tu já perdeu alguém que era teu chão, teu escudo contra o mundo? Alguém que era tua única luz? Me conta aqui nos comentários. Me fala da tua dor. Que ouvir tua história me dá força para conseguir contar o que veio depois. O que foi ainda pior. No velório simples, na igrejinha de São José, com aquele cheiro forte de flor de mandacaru, misturado com cera de vela derretida, o terço na minha mão pesava feito chumbo derretido. Eu não conseguia chorar mais, tinha secado por dentro. Manuel apareceu por lá, vestido com uma camisa limpa, até fez cara de luto para mostrar para os outros, mas não derramou uma lágrima sequer, os olhos vermelhos eram só de cachaça mesmo. Chegou perto de mim, enquanto eu olhava para o caixão fechado,
e disse baixinho, com um tom de voz que me arrepiou da cabeça aos pés: "Agora é só tu e eu, Amélia. Só nós dois." O povo da feira, coitado, trouxe café, caju, uns bolos secos e muitas orações sinceras, mas eu me sentia vazia, um oco no peito. Segurava a foto amassada na mão e a pulseira de João na outra. Eu tinha tirado do corpo dele antes do caixão fechar. Não podia deixar ir embora com ele. Naquela noite, a primeira de muitas noites sozinha naquela casa de taipa que agora parecia enorme e assustadora, com o vento quente uivando lá fora e entrando pelas frestas da janela, sentei na rede velha, no escuro. Olhava a foto na luz fraca da lua, apertava o terço contra o peito com força. Jurei ali, em silêncio, que ia honrar a memória de João, que ia ser forte como ele sempre quis que eu fosse. Mas o que estava por vir, minha filha, era uma escuridão tão funda, tão terrível, que eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, poderia ter imaginado. Se tu tá sentindo essa dor, essa solidão comigo, se inscreve aqui no canal para não perder o resto dessa história, porque o sertão ainda tinha muito espinho para me espetar. E o pior, minha filha, o pior ainda estava guardado para mim. O inferno, minha filha, é que nem a seca. Ele não manda recado, não avisa que tá chegando. Ele simplesmente chega, se instala e vai destruindo tudo por dentro, devagarinho, sem piedade. Depois que João morreu, naquele fatídico ano de 1980, minha vida em Caruaru virou uma sombra do que já tinha sido, uma existência cinzenta e pesada. Eu tinha feito 20 anos, mas parecia que carregava um século de lágrimas e medo nas costas. Manuel não era mais só o pai violento e beberrão. Ele se transformou num monstro dentro da própria casa. Sem a presença firme de João para me proteger, para ser meu escudo, ele começou a me olhar de um jeito diferente, um jeito que fazia meu estômago revirar. Um olhar que não tinha nada de pai, só maldade e desejo sujo. A casinha de taipa, antes simples mas cheia das risadas de João, agora tinha o fogão quase sempre frio, o pé de goiaba no quintal parecia ter murchado de tristeza junto comigo, e tudo ali virou uma prisão silenciosa. O terço de madeira escura, que eu apertava nas mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, virou minha única companhia, meu único pedaço de sagrado naquele inferno particular. Se essa dor que eu tô contando tá te apertando o peito também, se tu sente o peso dessa solidão, dá um like aqui para eu saber que tu tá sentindo comigo, que teu apoio é como uma vela acesa nessa minha escuridão. Passaram só uns meses depois do velório de João, e o ar dentro de casa parecia ficar mais pesado a cada dia, mais difícil de respirar. Manuel continuava voltando tarde da venda, com a camisa encharcada de suor e cachaça, o cheiro azedo grudado na pele. Eu fazia de tudo para me esconder, para ser invisível. Varria o quintal só no finzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo, lavava a roupa no tanque lá do fundo, mas ele sempre me achava, parecia ter um faro para minha presença, para o meu medo. E então, numa noite quente e abafada de 1980, ele chegou mais bêbado que o normal. A camisa estava rasgada de alguma briga na rua e ele trazia um sorriso torto nos lábios que me gelou a espinha. "Amélia, tu cresceu, hein? Virou moça bonita", ele disse, a voz arrastada pela cachaça, se aproximando devagar, me cercando na cozinha pequena. Tentei correr para o quarto, para o meu refúgio, para trancar a porta frágil, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço com força, me arrastou. E o que aconteceu ali, minha filha, naquela noite e nas muitas outras que se seguiram, é uma dor tão funda, tão suja, que minha boca custa a contar em detalhes, porque tem sombra que é pesada demais pra gente dar nome, pra gente reviver falando. Ele abusou de mim, o próprio pai. E as noites depois disso foram um pesadelo acordado, um ciclo de medo, nojo e silêncio que parecia não ter fim. Eu chorava baixinho, escondida no quarto escuro, agarrada à pulseira de couro de João como se fosse um salva-vidas, com a foto amassada dele debaixo do travesseiro velho. "João, meu irmão, por que tu me deixou aqui sozinha? Por que tu foi embora?" Eu sussurrava pro nada, pras paredes de taipa que ouviam meu pranto, pras lágrimas que molhavam a terra batida do chão do quarto. O terço da minha mãe parecia queimar na minha mão, e eu rezava com toda a fé que me restava,
mas a vergonha me engolia viva, me deixava sem voz, sem força. Pior, minha filha, era que Manuel agia durante o dia como se nada tivesse acontecido. Saía para a feira de manhã cedo, assobiando, voltava no fim da tarde com aquele mesmo olhar que me desmontava e exigia a janta na mesa. Eu me trancava no quarto sempre que podia. Evitava cruzar o caminho dele a todo custo, mas a casa era pequena demais. E o medo era imenso. O quintal, onde antes eu brincava de roda e dançava forró com João, agora era só poeira, silêncio e a sombra ameaçadora do pé de goiaba, que parecia chorar junto comigo nas noites sem lua. Um dia, juntei a pouca coragem que me restava e tentei contar para Dona Zefa. Fui até a barraca dela na feira, o coração batendo na garganta, as mãos suando frio. Era uma manhã de sol forte e estávamos descascando mandioca juntas, como antes. Dona Zefa, comecei, a voz falhando, os olhos presos nas minhas mãos, cheias de terra. Meu pai, ele tá me machucando, Zefa. De noite. As palavras saíram num fio, quase um sopro. Ela parou na mesma hora, a faca imóvel na mão. Olhou para mim com os olhos cheios d'água e segurou minha mão com força. Amélia, minha Nossa Senhora, eu desconfiava, minha filha, eu sentia no coração. Mas, e agora? Ninguém por aqui vai acreditar na palavra de uma menina, ainda mais contra o próprio pai. Ele é homem de respeito para uns, de medo para outros. Ela olhou para os lados assustada. Tu tem que fugir, Amélia. Foge daqui enquanto é tempo. O povo da feira cochichava sobre as bebedeiras e as brigas de Manuel, mas o medo que ele impunha era maior que a verdade, maior que a justiça. Dona Zefa me deu um bolo de rolo embrulhado num pano de prato limpo, um dos bons que ela fazia, e disse com urgência: "Pega isso, vai para longe daqui, menina, para bem longe. Teu irmão tá te olhando lá do céu e vai te guiar." A partir daquele dia, minha filha, passei meses juntando cada moedinha que conseguia ganhar ajudando Dona Zefa ou lavando roupa para fora. Escondia tudo numa lata velha de biscoito que enterrava debaixo da minha cama de tábua. Cada centavo era um passo para longe daquele inferno. Rezava com o terço toda santa noite, pedindo coragem para Nossa Senhora, olhando a foto de João, prometendo para ele que eu ia escapar, que eu ia viver. Finalmente, em 1981, quando fiz 21 anos, consegui juntar o suficiente para a passagem e para me manter por uns dias. Numa madrugada escura e silenciosa, com o galo ainda dormindo, fiz uma trouxa pequena com minhas poucas roupas. Embrulhei com cuidado o terço, a pulseira de couro e a foto amassada num pano velho. Desenterrei a lata de biscoito com as mãos trêmulas. E corri. Corri para o ponto onde o ônibus para a capital parava. Não olhei para trás. Peguei o primeiro ônibus que ia para Salvador, na Bahia, com o coração na boca, batendo mais forte que zabumba em dia de festa, a poeira vermelha de Caruaru ficando para trás, como um pesadelo que a gente tenta esquecer. Deixei para trás a feira barulhenta, as noites de São João, o pé de goiaba triste, a casa de taipa e meu passado roubado. Mas a dor, minha filha, essa vinha comigo, agarrada na alma, feito carrapato. Cheguei em Salvador, Baía de Todos os Santos, e desembarquei no meio da muvuca do Pelourinho. Foi como entrar em outro mundo. Um turbilhão de cores vibrantes nas casas coloniais, sons de risada, música e conversa alta por todo lado, e um movimento de gente que eu nunca tinha visto. As ruas de pedra, chamadas de ladeiras, brilhavam molhadas sob o sol forte da manhã. O cheiro forte e bom de acarajé, fritando nas tabuleiras das baianas, enchia o ar, misturado com maresia e incenso. O som de samba de roda e dos atabaques dos terreiros ecoava nas praças, fazendo o chão vibrar. Consegui alugar um quartinho minúsculo e abafado nos fundos de um casarão antigo, com paredes descascadas pela umidade e uma janela alta que dava para um beco estreito e escuro, onde crianças corriam e gritavam o dia todo. Para me sustentar, comecei a trabalhar fazendo faxina em casas de família no bairro Chique da Graça. Varria chão, lavava montanhas de roupa na mão, esfregava banheiro, sempre com o terço da minha mãe balançando escondido no pescoço e a pulseira de João firme no pulso, me dando força. Salvador era uma cidade viva, pulsante, minha filha.
O mar imenso batendo forte nas pedras do farol da barra, o povo sorrindo e dançando nas ruas mesmo com a vida dura, e uma energia, um axé, que fazia o chão tremer e a gente sentir que tudo era possível. Mas a dor, aquela dor antiga de Caruaru, essa continuava lá dentro, escondida, como uma sombra que o sol da Bahia não conseguia apagar. Minha filha, tu já sentiu o peso de chegar numa cidade nova, cheia de vida, que te abraça com barulho e cor, mas que mesmo assim não consegue curar a ferida que tu carrega na alma? Me conta aqui nos comentários, que ouvir tua história me ajuda a sentir que não tô sozinha nesse caminho. Foi em Salvador que conheci Dona Iracema, uma baiana arretada, seus 50 e poucos anos, de pele preta reluzente, turbante colorido na cabeça e uns olhos grandes e fundos que pareciam ler a alma da gente. Ela vendia o melhor acarajé da Praça do Pelourinho e desde o primeiro dia me acolheu como se eu fosse filha. Me via passar todo dia, magra, assustada, e um dia me chamou. Ô menina, chega cá, tu tem uma tristeza nos olhos que não combina com essa Bahia. Senta aqui, come um acarajé. Ela me deu um prato fumegante com vatapá e camarão. Ali, sentada no banquinho baixo dela, com aquele cheiro bom me envolvendo, contei um pedaço da minha história. Falei da morte repentina de João, da fuga de Pernambuco por causa de problema de família. Mas travei na hora de falar do abuso. A vergonha e o medo ainda eram uma mordaça na minha boca. Ela ouviu tudo em silêncio e, no final, segurou minha mão com uma firmeza que vinha de quem já tinha enfrentado muita tempestade na vida. Ô, minha filha, tu é forte, viu? Sobrevivente. O orixá tá te guiando, não se avexe não. Dona Iracema me levava às vezes para as festas de candomblé no terreiro que frequentava. O som forte dos atabaques entrando na alma, o cheiro doce do incenso e das folhas sagradas, as danças rodopiadas, tudo aquilo tentava curar minha alma ferida. Eu até dançava um pouco, tímida, com a pulseira de João balançando no pulso, sentindo uma paz momentânea. Mas à noite, de volta ao quartinho abafado, os pesadelos voltavam com força. Manoel, seus olhos vermelhos, suas mãos pesadas me tocando. Em 1982, arrumei um trabalho melhorzinho como ajudante numa barraca de água de coco lá no Farol da Barra. Passava o dia servindo coco gelado para os turistas e para os namorados que passeavam no calçadão. O mar imenso e azul brilhava ali na frente, um convite para esquecer o passado. O cheiro de sal e maresia misturava com o som de algum violão tocando bossa nova nas noites de lua cheia. Eu guardava cada moeda que ganhava, sonhando em juntar dinheiro para ter um canto meu, uma vida sem medo, sem olhar para trás. Mas o trauma, minha filha, esse estava lá, vivo, como uma ferida que não cicatrizava. Às vezes, eu via um homem mais velho na praia, com o jeito de andar de Manoel, ou com um olhar parecido, e meu coração disparava na hora. A mão ia direto pro terço no pescoço, a respiração ficava curta. Dona Iracema, com sua sabedoria, notava minha agonia. Amélia, minha filha, o que é que te assombra tanto? Que fantasma é esse que te persegue até aqui na beira do mar? Fala comigo, desabafa. Mas eu só balançava a cabeça, muda, com a foto de João guardada na bolsa como um segredo, lembrando da promessa dele que não pôde ser cumprida. Em 1983, consegui um emprego de cozinheira numa casa de família rica, no Corredor da Vitória. Fazia moqueca caprichada, bobó de camarão, acarajé no ponto. A patroa, Dona Lúcia, era uma senhora elegante, gentil, mas muito exigente. Eu passava horas e horas naquela cozinha grande e quente, com o terço guardado no bolso do avental, a cabeça longe, pensando em João, imaginando como seria a vida se ele estivesse ali. Tentei com todas as minhas forças construir uma nova vida ali em Salvador, minha filha. Frequentava as missas na famosa Igreja do Bonfim, subia a ladeira de joelhos para pagar promessa que nem sabia qual era, amarrava fitinhas coloridas no gradil, rezando com o terço, pedindo perdão a Deus por não ter sido forte o suficiente, por não ter enfrentado Manoel, por ter fugido. Participei das lavagens do Bonfim, no meio da multidão vestida de branco, com as baianas jogando água de cheiro e o perfume de alfazema dominando o ar. Era bonito, era forte,
mas o trauma dançava comigo no meio da festa, escondido no fundo do peito. Dona Iracema, coitada, me arrastava para rodas de samba animadas lá no Mercado Modelo, onde o som do pandeiro e do cavaco fazia o povo esquecer as tristezas e rir alto. E eu até sorria junto, minha filha, mas era só por fora. Por dentro, a ferida continuava aberta. Então, em 1984, um boato que ouvi na barraca de acarajé de Dona Iracema mudou tudo de novo. Uma conhecida dela, que tinha acabado de chegar de uma visita a Pernambuco, comentou, sem saber de nada da minha história: "Mulher, tu acredita que aquele Manuel carroceiro, lá de Caruaru, ainda tá vivo e trabalhando na feira? Mas diz que tá pior que nunca, só bebe e arruma briga. Uma fama péssima." Meu coração deu um pulo dentro do peito e quase parou, minha filha. Gelei da cabeça aos pés. Será que ele ainda lembra de mim? Será que ele tá me procurando? Pensei, em pânico, apertando o terço com tanta força que as unhas marcaram a palma da mão. A pulseira de João pareceu pesar uma tonelada no meu pulso. O medo, aquele medo antigo e paralisante, me engoliu de novo, com força total. E Salvador, aquela cidade imensa e cheia de gente que parecia tão segura, de repente ficou pequena demais, apertada demais para me esconder. Decidi ali, na hora, que não podia mais ficar. Em 1985, arrumei minhas poucas coisas de novo. Fui me despedir de Dona Iracema, que já tinha entendido tudo só pelo meu olhar assustado. Ela me deu um abraço longo e apertado, com lágrimas nos olhos sábios dela. "Vá com Deus e com os orixás, Amélia. Se cuida, minha filha, mas leva eles contigo na proteção." E me deu um colar simples de contas brancas de Oxalá, que guardei junto com a foto de João, como mais um amuleto. Mais uma vez, peguei um ônibus, dessa vez sem saber direito o destino final, só queria ir para mais longe. Acabei descendo em Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do Padre Cícero. Carregava na bolsa a trouxa de roupa, o terço de madeira, a pulseira de couro de João, a foto amassada e agora o colar de contas brancas de Dona Iracema como minhas únicas âncoras naquele mar de incertezas. "Minha filha, tu já teve que fugir de novo, e de novo de uma dor que te persegue feito sombra, mas que na verdade mora dentro de ti? Me conta aqui nos comentários, me fala da tua luta, que saber da tua história me ajuda a carregar esse peso imenso. E se tu tá acompanhando essa minha fuga sem fim, se inscreve aqui no canal para saber como foi que a terra do Padre Cícero me recebeu. Porque o trauma, minha filha, esse viajou comigo na bagagem, e o silêncio que eu guardava ainda ia me cobrar um preço muito alto, como uma dívida antiga que não perdoa. O silêncio, minha filha, às vezes é como o vento seco do Cariri cearense, constante, persistente e corta a gente por dentro até o osso. Vivi em Juazeiro do Norte por muitos anos, de 1985 até o ano 2000, 15 longos anos tentando costurar os pedaços esfarrapados da minha alma, fingindo ser outra pessoa. Mas o trauma do que Manuel me fez e a saudade doída de João eram sombras fiéis, que não me largavam nem por um segundo. Eu tinha 25 anos quando desembarquei naquela cidade de fé e poeira. Carregava o terço de madeira já liso de tanto eu apertar, a pulseira de couro de João desbotada no pulso, a foto amassada dele na bolsa e o colar branco de Dona Iracema escondido por dentro da blusa. Juazeiro era um mundo diferente de Salvador, um mundo de fé fervorosa e poeira fina que entrava em tudo. Ruas apinhadas de romeiros, vindos de todo canto, pagando promessa, vestidos de bege ou azul. O cheiro de tapioca feita na hora nas barraquinhas de rua, e o som constante de forró pé de serra misturado com os benditos e ladainhas que ecoavam da praça principal, onde ficava a estátua imponente do Padre Cícero, o padrinho de todos ali. O povo rezava com fervor, cantava alto e vendia de tudo: artesanato de barro, imagens do Padre Cícero e de santos, garrafinha com água benta, chapéu de couro. Era uma fé que se via e se sentia em cada esquina. Se essa minha mudança para o meio da fé do sertão te tocou de alguma forma, dá um like no vídeo. Mostra que tu continua aqui comigo, que teu apoio é como um bendito rezado com fé nessa minha longa jornada. Para sobreviver, arrumei trabalho como costureira numa lojinha modesta perto da Basílica de Nossa Senhora das Dores.
Passava os dias curvada sobre a máquina, costurando vestidos simples para as romeiras e camisas de algodão grosso para vaqueiros. Meu patrão, seu Raimundo, era um homem sério, de poucas palavras, sempre de chapéu de couro na cabeça, mas que me tratava com um respeito que eu quase não conhecia. Amélia, tu tem mão boa para costura, menina. Rápida e caprichosa. Ele dizia às vezes, e na hora do almoço me oferecia um prato do baião de 2 que a mulher dele mandava. Morei num quartinho alugado nos fundos de uma casa, com paredes de barro cru e uma janela pequena que dava para um pé de joá espinhento. À noite, para completar a renda, costurava mais um pouco a luz amarela e fraca de uma lamparina a querosene, com a foto de João sempre ali na mesa, me olhando. Eu conversava com ele em pensamento, imaginando ele sorrindo para mim, dizendo aquelas palavras de incentivo. Força, mana! Tu vai ser grande, Amélia, tu vai vencer. Mas os pesadelos, esses não me davam trégua. Acordava suando frio, com a imagem de Manuel me perseguindo, ouvindo meus próprios choros lá de Caruaru, vendo o sangue de João na poeira da feira. Mas eu tentei viver, minha filha, juro que tentei. Participava das grandes romarias do Padre Cícero, me misturava à multidão que subia a colina do horto, cantando benditos, carregando velas acesas que pingavam cera quente e ex-votos de madeira ou gesso representando a graça alcançada. Era uma fé bonita de se ver. Aprendi a fazer tapioca com as vizinhas na rua onde morava, mulheres faladeiras que contavam histórias incríveis do Cariri, de milagres do padrinho, de beatos e cangaceiros famosos. Mas eu nunca falava do meu passado, da minha dor. O trauma continuava ali, preso na garganta, feito uma pedra que não descia nem subia. Em 1987, comecei a ajudar como voluntária na quermesse da Basílica, durante as festas. Vendia mungunzá doce, ajudava a organizar as barraquinhas de prendas. O padre João, o pároco da cidade, um homem de voz firme e olhar penetrante, às vezes me chamava para conversar na sacristia. Amélia, minha filha, percebo que tu carrega uma cruz muito pesada nos ombros. Mas não se esqueça que Deus está vendo teu sofrimento e tua força. Eu contava para ele que tinha perdido meu irmão de forma trágica, que tinha fugido de Pernambuco por causa de problemas, mas não conseguia ir além. Calei o abuso mais uma vez. A vergonha, minha filha, a vergonha era uma corrente mais forte que a minha coragem. O tempo foi passando. Em 1990, quando completei 30 anos, finalmente consegui juntar dinheiro para comprar minha própria máquina de costura, uma Singer pretinha, usada, mas que funcionava bem. Foi uma conquista. Comecei a fazer roupas sob encomenda em casa, vestidos de chita estampada para festa, camisas bordadas com delicadeza, e as mulheres do bairro começaram a elogiar meu trabalho. Amélia, tu tem mão de ouro para costura. Que capricho! Fui ganhando um nome na cidade. Seu Raimundo, meu patrão, generoso, até me deixou usar um cantinho da lojinha dele aos sábados para mostrar e vender meus trabalhos. Comecei a ser convidada para as festas de São João da vizinhança, com sanfona animada, fogueira alta e aquele cheiro bom de canjica no ar. Eu até arriscava uns passos de forró, mas a pulseira de João no meu pulso parecia pesar, e a foto dele, que eu olhava toda santa noite antes de dormir, era um lembrete constante de que minha história ainda estava terrivelmente incompleta, em carne viva. Às vezes, na solidão da basílica vazia, eu rezava com o terço na mão, pedindo a Deus e ao Padre Cícero força para enfrentar meu passado, para talvez um dia contar minha verdade. Mas o silêncio, o medo, pareciam sempre mais seguros, mais familiares. Em 1993, uma vizinha simpática, Dona Francisca, me convidou para participar de um grupo de mulheres da igreja que se reunia toda semana para costurar enxovais para bebês carentes e para rezar o terço juntas. Fui algumas vezes. Elas conversavam animadas sobre filhos, maridos, os preços da feira, os milagres do Padre Cícero. Eu sorria, ouvia, mas não contava nada de mim. Uma delas, Dona Luzia, uma senhora mais velha, de olhar muito vivo, me disse uma vez, me olhando fundo nos olhos: Amélia, tu é moça boa, trabalhadora, mas tu tem uns olhos tristes, uns olhos de quem já viu o inferno de perto. Eu dei um riso sem graça, desviei o olhar depressa, mas senti o terço no bolso do vestido queimar minha pele. O trauma continuava ali.
escondido mas presente. Nas noites em que eu acordava gritando com os pesadelos, nas vezes em que via um homem desconhecido com o jeito de Manuel no meio da romaria e saía correndo de volta para o meu quarto, trancando a porta, o coração aos pulos. 2 anos depois, em 1995, quando eu já tinha 35 anos, recebi uma carta. Uma carta de Caruaru, com a letra tremida de Dona Zefa. Meu coração quase parou quando vi o remetente. Abri com as mãos trêmulas. Ela dizia: Amélia, minha filha, escrevo para te dar notícia e para te alertar. Aquele traste do teu pai, Manuel, ainda está vivo e trabalhando na feira. Mas está pior do que nunca, só bebendo e arrumando briga. E o pior, Amélia, às vezes, quando bebe demais, ele fala de ti. Diz que tu fugiu porque era sem vergonha. Cuidado, menina, muito cuidado. Meu sangue gelou de novo. O medo, aquele fantasma antigo, voltou com força total, como uma onda que me afogava. Fiquei semanas sem quase sair de casa. Tranquei a porta do quarto por dentro, dormia com a luz acesa, agarrada à pulseira de João, olhando a foto amassada, como se ela pudesse me proteger de alguma forma. Escrevi de volta para Dona Zefa, desesperada, pedindo mais notícias, perguntando se ele tinha falado em me procurar. Ela respondeu rápido: Ele vive mais na venda do que em casa, com fama de violento. Ninguém mexe com ele. O povo tem medo. Não falou em te procurar, mas nunca se sabe. Caruaru, que estava a algumas centenas de quilômetros dali, de repente pareceu perto demais. Um monstro adormecido pronto para me engolir a qualquer momento. E nem o cheiro doce de tapioca quentinha nas ruas de Juazeiro conseguia acalmar a tempestade dentro do meu peito. Minha filha, tu já carregou um segredo pesado assim, um segredo que te queimava por dentro feito brasa, mas que tu não tinha coragem de contar para ninguém, por medo ou por vergonha. Me conta aqui nos comentários. Me fala como tu lidou com isso, que saber da tua voz me dá força para seguir contando a minha. Em 1998, seu Raimundo, vendo meu esforço e meu talento, me deu de presente uma máquina de costura melhor, elétrica, usada mas boa. Ele me deu com um sorriso bondoso. Toma, Amélia. Agora faz teus vestidos bonitos, tuas peças caprichadas. Mostra pro mundo quem tu é de verdade. Aquilo me deu um ânimo novo. Comecei a costurar com mais afinco, a criar peças mais elaboradas para as romarias, vestidos de romeira mais enfeitados, lenços bordados com cenas da vida do padre Cícero. E o povo começou a elogiar ainda mais. Dona Amélia, que trabalho lindo! Tu é uma artista. Fui ganhando um nome, um respeito na vizinhança. As mulheres me chamavam com mais frequência para as rodas de forró nos terreiros das casas, e eu até ia, dançava um pouco sob o luar do sertão, com o cheiro de mungunzá cozinhando nas panelas de barro. Mas à noite, sozinha no meu quarto, os pesadelos ainda me visitavam, e eu rezava com o terço na mão, pedindo a Deus força para continuar carregando aquele segredo, aquela dor silenciosa. O calor abafado do Cariri parecia pesar ainda mais sobre mim nessas horas. Me cobria só com um lençol fino, olhando a foto de João, imaginando o que ele me diria se pudesse me ver ali, escondida, com medo. E então, no ano 2000, uma visita inesperada mudou tudo outra vez. Uma moça jovem, de uns 20 anos, apareceu na porta da lojinha de seu Raimundo, me procurando. Tinha olhos vivos, curiosos, e carregava uma bolsa de pano colorida no ombro. Com licença, a senhora é Dona Amélia? Eu sou Clara, sou tua sobrinha, filha da tua prima Maria, lá de Caruaru, ela disse, me olhando com uma mistura de curiosidade e pena. E me entregou uma carta com a letra da minha prima. Meu coração deu um salto, parou e voltou a bater descompassado. Sobrinha? Caruaru? Eu sei mais ou menos do teu passado, tia. Minha mãe me contou umas coisas, Dona Zefa falou outras. E eu vim te procurar porque a gente precisa conversar. Sobre Manuel. Ele ainda tá em Caruaru, tia. E a gente precisa falar com ele, acertar as contas. A voz dela era firme, decidida. Minhas pernas ficaram bambas, minha filha. Tive que me apoiar no balcão. Clara, minha filha, tu não entende. Ele é um homem perigoso. É melhor deixar isso quieto, respondi, a voz embargada, sentindo o terço tremer na minha mão dentro do bolso. Mas ela insistiu, com uma teimosia no olhar que me lembrou João.
Deixar quieto, tia. Depois de tudo que ele te fez? Tu não tá sozinha nessa, tia. Eu sei o que ele fez. Ouvi as histórias. E não é justo ele continuar vivendo impune enquanto tu sofre calada. Aquelas palavras dela, ditas com tanta certeza, abriram uma fresta numa porta que eu tinha trancado a 7 chaves por 20 longos anos. E o segredo, aquele monstro que eu guardava, começou a escapar por aquela fresta, como água que vaza entre os dedos. Clara tinha ouvido as histórias fragmentadas em Caruaru, os cochichos, os pedaços que Dona Zefa deixava escapar, e tinha vindo atrás de mim, movida por uma coragem que eu mesma nunca tive. Levei Clara para o meu quartinho nos fundos. Sentamos nas esteiras no chão, à luz amarelada da lamparina. E ali, pela primeira vez em 20 anos, eu contei. Contei um pedaço maior da minha história para alguém. Falei da morte trágica de João, dos abusos horríveis de Manuel, da minha fuga desesperada. Clara ouviu tudo em silêncio e, no final, chorou comigo, segurando minha mão com força. Tia Amélia, meu Deus, quanto sofrimento! Tu sofreu sozinha por tempo demais. Chega, a gente vai fazer justiça, a gente vai enfrentar ele. Meu peito apertou, minha filha. A ideia de voltar a Caruaru, de encarar Manuel cara a cara, me enchia de um pavor antigo. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena faísca de esperança, uma vontade de gritar minha verdade para o mundo, começou a acender dentro de mim. Clara ficou morando comigo em Juazeiro por um tempo. E juntas, ali naquele quartinho de barro, começamos a planejar, a traçar um caminho para buscar justiça. Ela escrevia cartas cuidadosas para Dona Zefa, perguntando discretamente sobre os hábitos de Manuel, sobre a rotina dele na feira. E guardava cada resposta, cada informação, numa caixinha de madeira que ela trouxe. Lá fora, a estátua imensa do Padre Cícero no alto da colina brilhava sob o sol do sertão, abençoando a cidade. Mas dentro de mim, minha filha, uma tempestade de medo e esperança estava apenas começando a se formar. Se tu tá sentindo essa virada na minha história, essa chegada da Clara como um vento novo, se inscreve aqui no canal para não perder o próximo capítulo. Porque o passado, minha filha, ele estava vindo com força atrás de mim. E o Nordeste inteiro ainda ia ser testemunha de uma verdade que não podia mais, de jeito nenhum, continuar escondida. A verdade, minha filha, ela é teimosa feito Rio São Francisco em tempo de cheia. Pode até fazer umas curvas, demorar um pouco, mas uma hora ela encontra o caminho da luz, ela rompe qualquer barragem. Os anos seguintes, de 2000 até 2005, foram de preparo, de juntar coragem, e a gente decidiu se mudar para mais perto de Caruaru. Fomos viver em Recife, a capital de Pernambuco, para tentar enfrentar de vez aquele segredo que me assombrou e me fez fugir por quase 30 anos. Eu já estava com 45 anos quando cheguei naquela cidade cortada por rios e pontes. Carregava comigo minhas âncoras de sempre, o terço de madeira liso, a pulseira de couro desbotada de João, a foto amarelada e amassada deles dois e o colar de contas brancas de Dona Iracema. Recife era outro mundo de novo. Um mundo de água por todo lado, pontes antigas e imponentes e um cheiro constante de caldo de cana moído na hora nas esquinas. O som vibrante do frevo e do maracatu batucando forte nas ruas do centro antigo e o som mais meloso do brega saindo alto das vendas e bares populares. A cidade pulsava com vida própria, com o rio Capibaribe cortando ela ao meio, brilhando sob o sol. Mercados cheios de peixe fresco, frutas tropicais como caju e manga, e o povo dançando na rua, no Marco Zero, mesmo num dia comum. Mas meu coração, minha filha, esse continuava preso, um pé em Caruaru, outro em Salvador, outro em Juazeiro, e agora fincado ali, em Recife, mas com os olhos voltados para Caruaru de novo, para a feira, para o lugar onde Manuel ainda vivia, impune. Se essa minha jornada incansável pelo Nordeste, essa busca por paz e justiça, tá te emocionando de alguma forma, dá um like aqui, mostra que tu tá junto comigo nessa travessia. Teu apoio é como um vento fresco soprando nesse meu relato tão pesado de carregar. Fomos morar num bairro popular chamado Casa Amarela, numa casinha simples de tijolo à vista, com um pequeno terraço na frente, onde o vento quente da tarde trazia o cheiro do rio e das frituras da rua. Para me sustentar,
voltei a trabalhar com o que sabia fazer: costura. Consegui um emprego numa loja de roupas regionais lá no bairro do Recife, perto do Porto. Passava os dias fazendo vestidos coloridos de frevo, cheios de babados, e camisas de algodão com estampas de coqueiro e de maracatu. Minha vizinha de porta, Dona Socorro, uma mulher gordinha, de riso fácil e alto, que vendia um bolo de rolo famoso na feirinha do bairro, logo virou minha amiga, minha confidente. Ô Amélia, mulher, tu chegou aqui quieta, calada, mas teus olhos contam uma história comprida, viu? Tem um peso aí dentro que tu não conta pra ninguém, né não? Ela me disse um dia, me oferecendo uma fatia generosa do bolo dela com um copo de café forte. Ali, na cozinha dela, sentindo o cheiro bom do bolo assando, contei mais um pedaço da minha história pra ela. Falei da perda trágica do meu irmão, da minha fuga pelo Nordeste para escapar de problemas familiares muito graves. Mas o abuso, a parte mais suja e dolorida, essa eu calei mais uma vez, como sempre fizera. A vergonha, minha filha, essa ainda me prendia com força. Mas o terço no meu pescoço, que eu apertava sem perceber, parecia me sussurrar que a hora de falar tudo estava chegando, estava mais perto do que nunca. Clara, minha sobrinha corajosa, morava comigo e estudava com muito esforço para ser professora numa escola da comunidade ali perto. Ela era teimosa, feita uma porta emperrada, com uns olhos vivos que não desistiam nunca. Todo santo dia ela voltava no assunto. Tia Amélia, não adianta mais fugir, a gente precisa enfrentar o Manuel, ele tá lá em Caruaru, vivendo a vida dele como se nada tivesse feito, como se não tivesse destruído a tua. Isso não é justo. Eu tremia só de ouvir o nome dele, olhava instintivamente para a pulseira de João no meu pulso, buscando força. Mas Clara não parava. Não me deixava esquecer. Em 2001, ela conseguiu uma prova mais concreta. Recebeu outra carta de Dona Zefa que contava: Clara, o pai da tua tia anda falando dela de novo na feira. Quando bebe, diz para quem quiser ouvir que a Amélia fugiu porque era perdida, porque tinha vergonha na cara. Clara me mostrou a carta amarelada, os olhos dela faiscando de indignação. Tá vendo, tia? Tá vendo o que ele faz? Além de tudo, ainda suja teu nome. A gente não pode deixar. Meu coração disparou. A boca secou. O terço pareceu pesar uma tonelada no meu pescoço. Mas Clara, argumentei, com lágrimas querendo cair, ele é perigoso, violento. E quem vai acreditar em mim depois de 30 anos calada? Vão dizer que eu tô inventando. Clara segurou minha mão com uma força e uma ternura que me lembraram tanto o meu João. Eu acredito em ti, tia. E a Dona Zefa acredita. E a Dona Socorro acredita. Dona Socorro, que tinha chegado de mansinho e ouviu a conversa da porta da cozinha, entrou e gritou com sua voz potente: É isso mesmo, Amélia, tu tem que contar tua história, grita pro mundo, esse homem não pode continuar vivendo em paz depois do que fez. Conta com a gente. Meu peito apertou, minha filha. O medo ainda era um bicho grande dentro de mim, mas a ideia de Manuel vivendo livre, falando mal de mim, enquanto eu carregava sozinha toda a dor e a vergonha, começou a parecer ainda pior, insuportável. Clara, então, começou a juntar mais pistas, com uma determinação de detetive. Escrevia para conhecidos antigos em Caruaru, falava com parentes distantes que ainda moravam por lá, e as informações foram chegando. Soube que Manuel era realmente muito temido na feira, que tinha fama de bater nos ajudantes que contratava e que corriam boatos de que ele era bruto também com as mulheres da vila com quem se envolvia. Em 2002, Clara e eu fomos aproveitar as festas de São João lá mesmo em Recife, que também eram grandes e animadas. Fomos ver os shows, as quadrilhas, no meio das bandeirinhas coloridas e do cheiro bom de canjica e milho assado que tomava conta da cidade. Dançamos forró até cansar, com as sanfonas gemendo noite adentro. E por um momento, minha filha, enquanto eu rodava ali no meio da alegria, eu quase senti a presença de João do meu lado, rindo, me girando como ele fazia em Caruaru. Foi um momento bom, de quase felicidade. Mas à noite, de volta para nossa casinha em Casa Amarela, Clara abria de novo a caixinha de madeira dela, que já estava cheia de cartas e anotações. Olha, tia, tem mais coisa aqui. Parece que ele machucou outras mulheres também, parentes distantes que tiveram medo de falar na época. A gente pode juntar tudo isso. A gente pode mostrar para o povo quem ele é de verdade.
Eu pegava meu terço, rezava baixinho, pedindo coragem, discernimento. Olhava a foto amassada de João, o sorriso dele jovem e cheio de esperança. Ô João, meu irmão, me ajuda agora. Me dá a força que eu não tenho. Eu sussurrava para o retrato, enquanto lá fora o rio Capibaribe murmurava na escuridão, como se guardasse todos os segredos da cidade. Em 2003, por sugestão de Dona Socorro, Clara começou a procurar e conversar com grupos de mulheres em Recife, coletivos que ajudavam vítimas de violência doméstica e abuso. Foram elas que nos deram a orientação mais importante: reunir todas as provas possíveis, escrever minha história em detalhes e pensar numa forma de contar essa verdade de um jeito que o povo de Caruaru principalmente acreditasse. Passei noites em claro escrevendo, com o terço na mão para me dar firmeza, revivendo cada detalhe doloroso daqueles anos de inferno em Caruaru. Foi difícil, minha filha. Foi como mexer numa ferida aberta com sal. Mas eu escrevi. Clara guardava cada folha na caixinha de madeira, junto com as outras cartas, com a foto de João ali no meio, como se ele fosse nosso anjo protetor naquele plano. O rio Capibaribe continuava brilhando misterioso lá fora, nas noites quentes de Recife. E eu sentia, finalmente, que a hora da verdade estava chegando de verdade, vindo como uma onda forte que não ia mais parar. Finalmente, em 2004, tomamos a decisão mais difícil e mais importante. O confronto final seria em Caruaru. E seria durante a festa de São João de 2005, a maior e mais tradicional festa do Nordeste. Era a época em que a feira e a praça principal da cidade ficavam lotadas de gente de todo canto, com muito forró, fogueiras altas e o povo dançando e bebendo até o sol raiar. Seria o lugar perfeito, pensei. Caruaru era onde tudo tinha começado, onde meu irmão João tinha morrido, onde Manuel tinha me quebrado em 1000 pedaços. Tinha que ser ali. Quando junho de 2005 chegou, eu estava um nervo só, minha filha. Minhas mãos suavam frio sem parar. Carregava na bolsa meus amuletos como se fossem armas. O terço, a pulseira de João, a foto amassada e o colar de Dona Iracema. Clara, sempre firme ao meu lado, Dona Socorro, que fez questão de vir junto para me dar apoio, e eu pegamos um ônibus lotado para Caruaru. O sol quente batia na janela, a estrada de asfalto queimado passando, o cheiro familiar de cuscuz saindo das vendas na beira da estrada. Meu coração parecia uma zabumba desgovernada dentro do peito. Chegamos direto na feira, no auge da festa. Barracas coloridas por todo lado, o som ensurdecedor de triângulo, sanfona e zabumba vindo de várias direções, e aquele cheiro forte e bom de milho assado na brasa misturado com suor e poeira. Não demorou muito para a gente achar. Manuel estava lá, atrás de uma barraca improvisada vendendo cordas e facas peixeiras, como sempre fez. Estava mais velho, claro, a barba rala e grisalha, os olhos mais fundos, mas tinha o mesmo jeito bruto, o mesmo olhar frio. Meu sangue gelou. Mas Clara, sem hesitar, deu um passo à frente, respirou fundo e gritou com a voz firme e alta, para todo mundo ouvir por cima da música. Manuel, seu covarde, tu abusou da tua própria filha, Amélia, logo depois que o irmão dela, teu filho João, morreu. Um silêncio caiu sobre aquela parte da feira, minha filha. Um silêncio pesado, denso, como se o próprio São João tivesse prendido a respiração. A música pareceu ficar mais baixa. O povo parou de dançar, de conversar, e começou a murmurar, chocado, os olhares indo de Clara para Manuel e depois procurando por mim, que estava ali atrás, tremendo feito vara verde. Mas aí, minha filha, eu senti uma força vinda não sei de onde. Segurei o terço com firmeza e dei um passo à frente, ficando ao lado de Clara. Olhei nos olhos de Manuel, aqueles olhos que me assombraram por 30 anos, e minha voz saiu, primeiro trêmula, depois alta e clara, mais forte que todo o medo acumulado. É verdade. Tu me destruiu, Manuel. Eu era tua filha, sangue do teu sangue, e tu me quebrou por dentro. Tu roubou minha vida. E ali, no meio da feira lotada de Caruaru, no coração do São João, eu contei tudo. Contei os abusos, as noites de terror, a fuga desesperada que me levou a vagar pelo Nordeste por 30 anos.
Mostrei para o povo a pulseira de couro de João, a foto amassada dele comigo. Clara, então, abriu a caixinha de madeira e mostrou as cartas de Dona Zefa. Contou as histórias das outras mulheres que também tinham sofrido nas mãos dele. Mulheres que antes tiveram medo de falar. A multidão, que ouvia tudo em choque, começou a reagir. Primeiro murmúrios, depois gritos de revolta. Canalha, monstro, covarde. Manuel tentou negar, a voz rouca de cachaça e susto. É mentira! Ela tá louca! Essa moça também! Nunca toquei nela! Inventaram tudo! Mas o povo não engoliu. Os feirantes, homens que talvez já tivessem sofrido com a brutalidade dele, o seguraram com raiva nos olhos. Uma mulher mais velha gritou no meio da confusão. É verdade, sim, esse desgraçado machucou minha sobrinha também anos atrás. A polícia, chamada por alguém no meio da feira, chegou rápido, abrindo caminho na multidão. E levaram Manuel preso, sob as vaias e os xingamentos do povo, que jogava poeira e lixo atrás dele enquanto ele era arrastado. Fiquei sabendo tempos depois que ele foi julgado pelos crimes, mas acabou morrendo na cadeia, de doença, antes de sair a sentença final. Como se o peso da verdade, finalmente revelada, tivesse sido demais para o coração ruim dele suportar. A justiça dos homens pode ser lenta e falha, minha filha, mas a verdade... a verdade tinha finalmente vindo à luz, ali, no coração de Caruaru. E o povo da minha terra foi testemunha. Minha filha querida, tu já teve que enfrentar um medo muito grande, um passado que te chamava para a luta, que te obrigava a ser mais forte do que tu jamais imaginou que podia ser? Me conta aqui nos comentários, compartilha tua história de coragem, que ouvir sobre tua força me ajuda a dar sentido a todo esse final. Depois daquele dia em Caruaru, voltei para Recife com Clara e Dona Socorro. O coração ainda estava marcado, claro. Cicatriz de dor profunda não some assim. Mas estava mais leve, minha filha. Como se eu tivesse tirado um peso de chumbo das costas. Um peso que carreguei por 30 longos anos. Continuei minha vida em Recife, costurando meus vestidos coloridos de frevo, minhas camisas bordadas. Mas agora, minha filha, eu conseguia sorrir de verdade. Um sorriso que vinha de dentro da alma, não só da boca para fora. Fazíamos bolo de rolo na casa de Dona Socorro, rindo e conversando. Íamos dançar maracatu nas festas de rua, sem medo, só com alegria. E eu ia sempre à Igreja do Carmo, ali perto de casa, para rezar, mas agora era para agradecer. Agradecer pela força que meu irmão João me deu, mesmo lá do céu. Agradecer pela coragem de Clara, pela amizade de Dona Zefa, Dona Iracema, Dona Socorro. Agradecer por ter sobrevivido. Clara se formou professora, com um orgulho que encheu meus olhos de lágrimas de felicidade. E eu? Eu finalmente guardei a pulseira de couro de João, o terço de madeira da minha mãe, a foto amassada deles e o colar de contas brancas de Dona Iracema num cantinho especial da casa, como um pequeno altar. Coloquei junto umas flores secas de mandacaru e acendi uma vela. Não eram mais amuletos de medo, minha filha. Viraram símbolos de força, de sobrevivência, de amor. Minha filha, a verdade, mesmo doída, me libertou. E todo o Nordeste, do sertão poerento de Caruaru, passando pela fé de Juazeiro, pela beleza de Salvador, até as pontes e rios de Recife, foi testemunha silenciosa da minha longa luta, da minha jornada de dor e, finalmente, de cura. Conto essa história. Hoje não é para remoer tristeza, não. É para dizer para todo mundo que talvez carregue um segredo pesado, uma dor escondida. Não sofram sozinhos. Busquem ajuda, tenham coragem de falar. A verdade pode doer, mas ela liberta. Se essa minha história te tocou de alguma forma, se te deu um pingo de força ou esperança, se inscreve aqui no canal para ouvir mais relatos como esse, histórias de gente que luta, que sofre, mas que não desiste. Deixa teu like aqui para eu saber que tu chegou até o fim comigo. Comenta aqui embaixo o que tu sentiu ao ouvir tudo isso. E vem com a gente, porque a verdade, minha filha, por mais que demore, ela é como o Rio São Francisco. Sempre, sempre encontra seu caminho para o mar.